Bom dia, como estão vocês? Espero que todos bem, todas. Vamos às senhas diárias para o dia de hoje, dia 12 de junho de 2023, uma segunda-feira. E na vida civil brasileira, o badalado Dia dos Namorados. Namoradas. Aqui no Brasil, ele é dia 12 de junho, um dia antes do dia de Santo Antônio, o considerado assim, santo casamenteiro, né? Dizem até que as meninas que não estão casadas, até os 21, 23 anos, como se isso fosse idade para se considerar uma velha encalhada, uma titia, como diziam antigamente, fica para titia. Dia 13 de junho, porque é por causa do santo casamenteiro, dia 12, então dia dos namorados, namoradas, porque o namoro ainda é considerado muito uma atividade pré-nupcial. Namoro é para casar. Eu acho isso empobrecedor, né? Porque namorar, esta relação intensa entre duas pessoas, deveria ser muito mais uma atividade lúdica, artística. É simplesmente pelo prazer. Se você coloca lá algum objetivo, aí você começa a forçar a barra. Já coloca logo assim um compromisso. Aí você tem que fazer tudo, tem que fazer pelo compromisso. E aí o prazer às vezes já fica secundário antes do casamento. Talvez você possa dizer, o casamento é uma coisa muito séria, e é mesmo, por isso não deveria ter nada a ver namoro ser uma coisa tão carregada, tão pesada. O casamento deveria ser uma coisa que se der certo, se as duas pessoas chegarem ao acordo, olha, a gente tem tudo para poder viver junto. Então, sim, casamento. Se não, não. Nos Estados Unidos, lá em fevereiro, né, como é que eles chamam? O São Valentim. Aí eles têm o Dia dos Namorados, e aí é incentivado mais o simplesmente gostar de alguém. Eu acho que isso é muito mais legal. Mas no Brasil também já está perdendo esse sentido. Namorar pode ser simplesmente ter uma amizade muito profunda, colorida, como alguns dizem. Mas também o casamento. O namoro não tem que ser necessariamente algo ligado a compromisso sexual. Não deve ser também transformar o sexo no objeto. O sexo deve ser uma consequência boa e legal. Não concordo? E o título que eu escolhi para estas senhas e textos de hoje, que eu tiro indiretamente dos textos, tá?
mas é algo que em si está no fundo dos textos e no fundo da Bíblia toda. E tem a ver com o namoro também, porque às vezes o namoro, já antevendo um casamento tremendamente machista, como é o nosso, não mais para todos, tá? Novas gerações pensam diferente. Antigamente também tinha gente que pensava diferente. Não, a união de duas pessoas, especialmente entre homem e mulher no nosso país machista, não é para ser uma competição. Quem é o melhor? Quem é o mais adulto na relação, o mais esperto, o mais capaz? Tem nada a ver. A relação do namoro, do casamento e das pessoas entre si não tem nada a ver com quem é o melhor que ninguém. O relacionamento dos cristãos, uns para com os outros, umas para com as outras, e o relacionamento dos cristãos para com as outras pessoas é regido por um amor igualitário. Não como, por exemplo, era entre os santinhos fariseus, escribas, sacerdotes, lá no tempo de Jesus, que se achavam melhores. Porque o título é, para hoje, não se ache melhor que ninguém, pois, na verdade, não é. Não é isso que Jesus mostra nas suas atitudes, na sua pregação, nas suas escolhas. Ninguém é melhor que ninguém. Nem o saudável e o doente, digamos assim. Nem o pecador, nem o santinho fariseu. Ninguém é melhor que ninguém. Mas tem gente que se acha e se comporta como tal. Eu sei. O primeiro versículo para o dia de hoje é do Salmo 25, versículo 18. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Sim, ninguém vive sem aflições e sofrimento. Ninguém. Para alguns são sofrimentos e aflições mais físicas, para outros mais financeiras, para outros mais emocionais. Inclusive o orgulho de querer se afirmar sempre como o melhor, o mais entendido das coisas, o mais moralmente correto. Isso é uma aflição. Isso, a pessoa precisa estar sempre a serviço de manter este conceito sobre si própria e diante dos outros manter esse conceito. Essa pessoa não pode errar. Não pode ser fraca. Homem não chora. Uma bobagem enorme. Homem não pode se mostrar delicado, frágil. Isso faz muito o homem sofrer inutilmente, engolindo sapo,
engolindo dores. É terrível isso. Tem mulheres que têm muitas mulheres têm isso. Ai, eu não posso mostrar aqui a idade. Besteira. Então, considero os meus pecados e me perdoa pelas aflições e as que às vezes eu escondo. Me perdoa pelos meus erros que causam aflições. Me perdoa pelos meus egoísmos, por não ser perfeito. E o segundo versículo vem do Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículo 7. Digo a vocês que haverá mais alegria, Jesus falando, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. O número 99 lembra as ovelhas, né? Um homem tinha 100 ovelhas, uma se perdeu e ele foi atrás. Deixou as 99 no aprisco, no campo, e foi procurar. Aqui estava perdida. Haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que acham que são tão perfeitos que não necessitam de arrependimento. Ninguém se acha melhor que ninguém, pois na verdade não é. É apenas igual aos outros, uma ovelha. A oração é escrita por Christian Gregor. Que sejamos sinceros, misericordiosos, piedosos, que perdoemos uns aos outros, às outras, de maneira rica, diária, curando, acalmando, consolando, alegrando e abençoando, e a cada qual encontrando como nosso amigo, nossa amiga. Esse é o teu prazer, Senhor. É uma delícia se saber igual aos outros. Sentar numa roda com uma autista, uma pessoa com uma deficiência física, outra uma dor emocional. Não é gratificante ser igual aos outros e às outras? Sentar juntos? E de quem você não tem nada a aprender, a receber? Eu conheci uma senhora que tinha um filho, aliás, conheço várias pessoas deficientes física e mentalmente, emocionalmente, que são maravilhosas. Claro que elas têm seus problemas, mas sabem ser maravilhosas. Essa primeira pessoa deficiente que eu me lembrei, ela era extremamente bondosa. Ela era agradável, respeitosa, embora tivesse seus problemas.
E era um prazer ser amigo dela, dessa pessoa. Faz muito tempo que eu não vejo, uma pena. Mas tem um menino aqui no condomínio, ele é autista. Há um tempo atrás eu chamava ele não olhava para a janela onde eu estava chamando, ou na rua, tentando conversar com ele. E hoje em dia ele olha, dá um pequeno sorriso, porque só de ouvir a minha voz, o coração dele entende, é meu amigo. O primeiro texto para hoje vem da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, cristãos e cristãs que moravam em Roma, capítulo 12, versículos 9 a 16, e fala do nosso relacionamento com as outras pessoas. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Fraterno, irmãos, irmãs. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca falte a vocês o zelo, o cuidado. Sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Sim, isso é servir a Deus. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, nas aflições, e perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Com os santos é com os outros cristãos, cristãs. Pratiquem a hospitalidade. Hospitalidade. Sabem o que é? Recebam bem as pessoas. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem, não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e também chorem com os que choram. Entristeçam-se com a pessoa que está triste. Coloquem-se no lugar dela, na sua tristeza. E não fica dando lição de moral. Não pode ser fraco. Claro que pode. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros e as outras. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas nos seus lugares, nas suas posições, mesmo que inferiores. Estejam dispostos a juntar-se a elas. E não sejam sábios a seus próprios olhos. Ah, como eu sou sábio, inteligente. Como eu sou mais esperto, mais educado, como eu sou superior. Não se ache melhor que os outros e as outras, pois na verdade não é. Você talvez queira se achar. E o segundo texto é aquela continuação da história da família do Abraão, Isaac e Jacó. Então Jacó comprou, os três compraram mulheres, né? A Sara não foi comprar, a esposa do Abraão, mas a esposa do filho de Abraão, a esposa do Isaac, foi comprada.
A esposa do neto do Abraão, o Jacó, foi comprada. Os patriarcas do povo de Israel, os 3 compraram mulheres. Às vezes compravam 2, 3. E ainda tinha as escravas, que eles dormiam com as escravas também. E ainda aprontavam sacanagens com as pessoas próximas, com as pessoas distantes. Eram famílias que enriqueceram também. Com essas sacanagens. Israel nasceu muito torto. Muito torto. Talvez se achasse melhores que os outros, né? Um pecado que depois Deus vai castigar com dureza. E Deus Javé, o Deus que eles achavam que tinham, castigou eles muito depois. Muito, muito. Depois deles fazerem deles viverem num mundo egoísta, de comprar gente e enganar. Essa historinha aqui do Jacó com o sogro dele, o Labão, que vendeu suas filhas, também não era grande coisa. E aí tinham roubado do Labão, do sogro. E aí o Labão foi procurar lá os ídolos que ele tinha em casa, e a filha estava escondendo, usando uma mentira para manter escondido o roubo dela, dizendo que estava menstruada. Vamos lá, ao texto. Gênesis capítulo 31, 33 a 54, e infelizmente não é ainda o final dessa história aqui, que eu já enjoei de ler, mas está na Bíblia. É um período machista, escravagista, com um monte de gente sacana e mentirosa. Mas está na Bíblia. E infelizmente no povo de Israel, na base do povo de Israel. Labão, que era o sogro de Jacó, entrou na tenda de Jacó e nas tendas de Lia, sua filha, e de suas 2 servas. A Lia já tinha 2 escravas, tá? Mas nada encontrou. Depois de sair da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel, que era sua filha mais nova, que era a que o Jacó queria comprar, mas aí a Lia era mais velha, ele vendeu a Lia primeiro. Ai, minha Nossa Senhora! Que família! Famílias de um período horrível, machista. E as mulheres acabavam se submetendo e entrando no esquema machista. Escravocrata. Bom, famílias ricas. Raquel tinha colocado os ídolos que ela tinha roubado dentro da sela do seu camelo e estava sentada em cima do camelo e das celas onde os ídolos estavam escondidos. Labão vasculhou toda a tenda de Raquel, que estava escondendo, mas nada encontrou. Ela estava sentada em cima, na cela do camelo, eles estavam escondidos, os ídolos dele, que eram deuses, assim, eles acendiam vela para qualquer santo, para qualquer, o negócio deles era dinheiro. Raquel disse ao pai: não se irrite, meu pai, meu senhor, por não poder me levantar em sua presença. Estou sentado aqui nas celas, pois estou com o fluxo das mulheres. Ele procurou os ídolos, mas não os encontrou. Jacó ficou irado e queixou-se a Labão: qual é meu crime que tu está aí furungando nas coisas? Que pecado cometi para você me perseguir dessa maneira furiosa? Você já vasculhou tudo que me pertence? Encontrou algo que lhe pertença?
Então coloque aqui na nossa frente dos meus parentes, dos seus parentes, de testemunhas, e que eles julguem entre nós se eu peguei alguma coisa. 20 anos eu estive com você. Suas ovelhas e cabras nunca abortaram, quer dizer, nunca perderam um filhote, e jamais eu comi um carneiro do seu rebanho. Ele se fazendo de honestão, né? Honestíssimo. Eu nunca levava você os animais despedaçados por feras. Eu assumia o prejuízo. E você pedia contas de todo animal roubado, de dia e de noite. O calor me consumia de dia e o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos. Eu trabalhava que nem um louco, o Jacó falando, né? Foi assim, mas nos 20 anos em que fiquei em tua casa, trabalhando para ti, trabalhei para você, 14 anos em troca de suas 2 filhas, e 6 anos em troca dos seus rebanhos, e 10 vezes você alterou o meu salário. Se Deus de meu pai, o Deus de Abraão, de Isaac, não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias, mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e na noite passada Ele manifestou a sua decisão. Como o Jacó está se fazendo, né? Esperto. Labão respondeu a Jacó: as mulheres são minhas filhas. Os filhos delas são meus filhos, e os rebanhos são meus também. Tudo o que você vê é meu. Que posso fazer por essas minhas filhas, pelos meus netos e netas, que delas nasceram? Então Jacó tomou uma pedra e colocou de... Não, e ele diz mais ainda, desculpe, pulei uma linha. Tudo o que você vê é meu. Façamos agora, eu e você, um acordo que sirva de testemunho entre nós dois. Então Jacó tomou uma pedra e a colocou de pé, como se fosse uma coluna, uma fronteira. E disse aos seus servos, parentes, etc. Juntem algumas pedras. Então eles apanharam pedras e as amontoaram, fazendo uma fronteira. Depois comeram ali ao lado do monte de pedras. Labão chamou esse lugar de Jegar Saaduta. E Jacó o chamou de Galeede. Labão, o sogro, o pai da Lia e da Raquel, disse: este monte de pedras é uma testemunha, uma fronteira entre mim e você no dia de hoje. Por isso foi chamado de Galeede, por você, e Labão o chamou de Jegar Saaduta. Foi também chamado Mispá. Isso depois virou uma cidade, porque ele declarou que o Senhor nos vigie, a mim e a você, quando estivermos separados um do outro. Porque a gente vai se separar. Fronteira. Se você maltratar minhas filhas, ou menosprezá-las, tomando outras mulheres, além delas, e ele já tinha. Ainda que ninguém saiba, lembre-se que Deus é testemunha entre mim e você. Como elas tinham 2 escravas, ele já tinha um harém. Na verdade, ele podia pegar todas as mulheres que tivesse em casa. Disse a Labão, eu estou dizendo isso porque a gente vê isso, tá? Tem textos que falam disso. Disse ainda Labão para Jacó: aqui estão este monte de pedras e esta coluna que coloquei entre mim e você. São testemunhas de que não passarei para o lado do teu lado, para prejudicá-lo, nem você passará para o lado de cá, para prejudicar-me. Que relação, né?
entre sogro e genro, entre essas duas famílias. Que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, os dois avós, o Deus do pai deles, julgue entre nós. Então Jacó fez um juramento em nome do temor de seu pai Isaque, ofereceu um sacrifício no monte e chamou os parentes, trabalhadores e escravos que estavam lá para uma refeição. Depois de comer, passaram ali a noite. Na manhã seguinte, Labão beijou seus netos e suas filhas e os abençoou e foi para a sua terra. É o contrário de pessoas amorosas que se amam. É o contrário, né? Está lá no começo do povo de Israel. É o pecado humano, de cada um ficar lutando por si, colocando suas fronteiras, porque se acha melhor. Eu lembro, Dia dos Namorados, ninguém é melhor no casamento, ninguém manda ninguém. Podem, se alguém quer fazer uma coisa bem, que o faça para o bem do outro. Nem no casamento, nem no namoro, nem na amizade, nem na igreja, nem na sociedade. Não se ache melhor que ninguém. Pois, na verdade, não é. Trate todos com amor, respeito, humildade. Não, a vida não é uma competição. É um encontro. É um momento de alegria. Como eu disse esses dias, a vida é um piquenique. Um bom dia para você que tem ou não uma pessoa com você. É muito possível ser feliz sozinho, namorando, casado, viúvo, como eu sou. E tenho uma vida de muito amor, sorrisos, brincadeiras, colaborações, cooperações, uns com os outros, umas com as outras, uns com outras, outras com uns. Um grande abraço, um beijo.